Criado em La Masia, é ainda muito jovem, nem atingiu a maioridade ainda. Para você ter uma noção, um dos caras mais apaixonados pelo Barcelona que a própria base de La Masia já viu. Um jogador que pela seleção da própria Espanha vem destruindo, simplesmente uma das principais revelações que o mundo do futebol já pôde nos mostrar, pelo menos na geração recente. É óbvio que a gente não pode totalmente se empolgar, sabemos que tem muito caminho a ele percorrer, mas a realidade é que ele se chama Lamine Yamal e é um dos já esperados grandes destaques da Eurocopa. Bom, diante de todo esse histórico, é mais que natural que você pense qual o ídolo desse cara. É fácil, né? Cria de La Masia, Barcelona, tudo isso associa que o principal nome que ele mais idolatra chama-se Lionel Messi, mas segundo suas próprias vontades, Messi é sim um dos maiores, mas não talvez o principal, não aquele que ele coloca como filosofia máxima, não aquele que ele se inspira para jogar, não aquele que ele mesmo no seu Instagram se motiva tanto e coloca tanta coisa dele. A sua principal referência dentro de campo, tanto pela sua posição como pelo seu estilo, chama-se Neymar Júnior. E você pode achar uma loucura, mas a verdade é que não é. Para os fãs da Catalunha, muitos guardam Neymar no coração, pois sabem que sua trajetória por lá não foi nada pequena. E foi quando Lamine Yamal dançou o velho Chu-Cha-Cha com seu próprio companheiro de equipe que sacudiu os espanhóis e deram uma espécie de brasilidade à costumeira seleção dos toureiros. A verdade é que Neymar traz a brasilidade para o mundo, e foi isso que Lamine Yamal se apropriou. Muito mais que a mera brasilidade, Yamal considera Neymar uma das grandes referências do futebol. E se alguém lhe disser que com 16 Yamal não é um dos grandes nomes do futuro do Barça e da seleção espanhola, essa pessoa está inventando. Ele já demonstrou sua admiração pelo Neymar, não só algumas como muitas vezes, e em entrevista ao Mundo Deportivo explicou o motivo. Ele me fazia assistir aos jogos do Barcelona, me diverti, foi um espetáculo, foi gostoso de vê-lo jogar. E agora a virada da Espanha contra a Geórgia nas oitavas de final da Eurocopa no último domingo 30 teve um toque brasileiro. Nico Williams autor do terceiro gol da goleada por 4-1 e Lamine Yamal comemoraram com uma dança que era feita com frequência pelo próprio Neymar quando ainda jogava pelo Brasil. Os jovens dançaram Eu Quero Chu, Eu Quero Tchá, música da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, com a mesma coreografia que o atacante fazia quando defendia o Santos. Na época, a coreografia virou uma das marcas do jogador do Al Hilal. A dupla espanhola ainda fez uma postagem em conjunto no Instagram com fotos da comemoração com a legenda Eu Quero Chu. Lamine Yamal tinha apenas 4 anos de idade quando Neymar passou a adotar o hit como comemoração dos gols pelo Santos em 2012, ano de lançamento da canção. O espanhol vai completar 17 no dia 13 de julho, um dia antes da final da Eurocopa. Já Nico Williams tinha 9 anos quando a comemoração do brasileiro passou a ser destaque. O atacante da seleção da Espanha tem 21 anos de idade e faz aniversário no dia 12 de julho, um dia antes do companheiro Yamal. Neymar deixou o Santos em 2013 para jogar no Barcelona. Pela equipe brasileira, foi campeão da Copa do Brasil em 2010, tricampeão do Campeonato Paulista em 10, 11 e 12, conquistou uma Copa Libertadores em 11 e uma Recopa Sul-Americana em 2012. Desde outubro de 23, Neymar se recupera de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ainda assim está se recuperando e com certeza viu com grandes olhos a admiração de Lamine Yamal, até porque a trajetória de Yamal vem sendo muito semelhante à do próprio Ney, e isso não vem sendo nenhum acaso. A verdade é que as comparações com o Neymar chegam a ser cruéis para Yamal, na verdade comparações com qualquer um, até porque já tem uns que querem associar diretamente ele ao Messi. Ele tem apenas 16 anos, galera, e muita gente acaba esquecendo para irem diretamente cedo ao pote, até porque sabemos muito bem que as valências de Yamal tendem a ser desenvolvidas com o passar do tempo, e a característica de Yamal é bem semelhante à do Ney, mas que isso precisa ser altamente desenvolvido com o passar dos anos. Mas já percebemos que na Eurocopa o seu desenvolvimento chega a ser assustador, e a sua desenvoltura com a bola, bem como a alta racionalidade em campo e a maneira pela qual guia jogadas sem sentir a pressão do momento, são características que dizem muito sobre Yamal, uma estrela que ainda está sendo moldada, mas que muito em breve pode se tornar o maior antro de ascensão, ainda mais porque o Barcelona, se não queimar o garoto, pode formar uma das grandes joias que vão dar muito trabalho ao Real Madrid, pois mesmo tão jovem já jogou El Clássico e não sentiu o peso da camisa azul e grená, até porque para encarar o próprio Real Madrid vai ter que fazer muito e suar muito para que realmente corresponda às expectativas do clube catalão, que com a nova formação feita por Hansi Flick vai ter que dar muito trabalho ao Real para que haja um mínimo de competitividade na Espanha. Mas a verdade é que não é de hoje que Yamal admira o Neymar, principalmente pelas suas valências em campo, o seu talento e a maneira pela qual, mesmo já com a certa idade e jogando na Arábia, Yamal se considera um grande pupilo do NJR e o admira absurdamente pelo que já fez na carreira construída no futebol. É chover no molhado falar que Lamine Yamal é uma das principais promessas do planeta. O jogador vem fazendo com maestria a sua grande função no Barcelona, no momento de reconstrução em que o clube blaugrana precisa o quanto antes superar problemas financeiros e apesar de enfrentar uma forte concorrência, dentre elas, claro, um Real Madrid
Madrid muito forte, a equipe da Catalunha vem conseguindo superar seus impasses. Porém, hoje não existe um Barça sem o Yamal, porque apesar da pouca idade, sempre que entra, consegue sacudir os adversários, bem como também fazer grandes atuações com a camisa da seleção da Espanha. Lembrando, claro, que ele não nasceu na Espanha, bem como Kylian Mbappé, que por via de regra é africano. A história se repete com o Yamal, só que o craque definitivamente veste a camisa vermelha e azul. Yamal é fã de carteirinha do Barça não de hoje, por isso já viu várias atuações do NJR, ele mesmo, o Neymar, e foi em entrevista recente que ele falou sobre o jogador brasileiro, dando um relato forte sobre o jogador, bem como suas recordações e memórias, bem como também defendendo o jogador brasileiro de certas críticas. Falar sobre o Neymar é algo extremamente comum, o cara é extremamente relevante para o mundo futebolístico e suas grandes atuações enquanto esteve em campo, principalmente durante toda a sua trajetória, sempre viram um assunto de muitas pessoas, assunto de podcasts e várias pautas. Ele foi recentemente pauta na entrevista do Muricy Ramalho, ex-treinador consolidado, em entrevista ao podcast Casão Pode Tudo. O ex-treinador do craque da seleção brasileira, isso em tempos de Santos, e amigo pessoal do atleta, o coordenador técnico do SPFC, foi enfático ao dizer que a troca do Barcelona pro PSG foi um divisor de águas e de forma bem negativa. Na visão do ex-técnico, Neymar dividia o protagonismo no clube blaugrana, o que lhe obrigava, de certa forma, sempre a estar atuando em alto nível, haja vista a grande concorrência. Já no PSG, Muricy disse ter visto uma versão do atacante mais acomodada. No papo, ele revelou ter ficado quase um mês na Catalunha, onde pôde acompanhar a rotina insana do craque. Nas palavras dele, eu acho assim, até opinei algumas vezes já, acho que a troca do Barcelona pro PSG não foi boa pra ele. No Barça ele era um craque, mas tinha muitos craques com ele, Messi, Suárez, um monte. Quando ele foi pro PSG, ele meio que virou o dono do clube. A gente sabe como é, relaxa, vai curtir um pouco mais, opinou Muricy. Ele tem que saber que tem que se dedicar hoje. Está cada vez pior o negócio da parte física. Os treinamentos dos caras hoje são uma loucura, correm 11 a 12 quilômetros. No nosso tempo a gente corria 4 ou 5. Eu acho que a única chance dele é focar no físico, de se dedicar, complementou o ex-jogador. Aos 16 anos, Lamine Yamal é um dos grandes nomes do futuro do Barcelona e da seleção espanhola. Ele já demonstrou sua admiração por Neymar algumas vezes e em entrevista ao Mundo Deportivo explicou o motivo. Ele, Neymar, me fazia ir assistir aos jogos do Barcelona, me diverti, foi um espetáculo, foi gostoso ver jogar, disse. Lamine Yamal ainda respondeu sobre se inspirar nos dribles de Neymar e ver que vem dado resultado. Eu acredito que no fim de tanto assistir, às vezes sai sozinho. Aí eu penso e falo, olha, ele fez esse, revelou. A joia tem contrato com o Barcelona até junho de 26 e possui uma multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros, cerca de 5,3 bilhões. Recentemente, Joan Laporta, presidente do Barça, revelou que a equipe recusou uma oferta de 200 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais, pelo atacante. Fico muito feliz que meu trabalho e meu futebol sejam reconhecidos. Espero poder me tornar uma lenda do Barça, ele comentou. Mas ainda questionado sobre o jogador, ele foi um pouco mais além e falou que as críticas que ele recebe não são tão merecidas quanto deveriam ser. Consigo perceber que muitas pessoas o criticam, principalmente a maneira de agir perante certas condutas, mas um jogador do porte dele e uma grande inspiração não deveria ser problema pra ninguém. Se ele possui um estilo de vida diferente, as pessoas não deveriam se incomodar tanto com isso, fato que é um dos craques mais inspiradores de todos os tempos e uma grande inspiração pra mim, como para vários jovens do mundo. Recentemente, o próprio Neymar esteve em uma comparação com Ronaldinho Gaúcho, o bruxo R10. Neymar e Ronaldinho são frequentemente comparados, refletindo o impacto marcante que ambos tiveram no futebol mundial. Enquanto o Neymar, desde o início de sua carreira no Santos, chamou a atenção por sua habilidade técnica, dribles desconcertantes e capacidade de marcar gols, Ronaldinho encantou o mundo com sua magia nos pés e jogadas de efeito, deixando um legado memorável em clubes como Barcelona e Milan, além da seleção brasileira. As contribuições de Neymar em campo são marcadas por uma mistura única de velocidade, técnica e habilidade de driblar adversários. Sua busca incessante por títulos importantes, tanto a nível de clubes quanto a seleção brasileira, reafirma seu status como um dos melhores jogadores do mundo. Por outro lado, o Ronaldinho Gaúcho é lembrado não apenas por seu talento indiscutível, mas também por seu carisma e alegria contagiantes em campo. Sua era de ouro no Barcelona, onde conquistou a UEFA Champions League e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, deixou uma marca indiscutível na história do futebol mundial. Recentemente, Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, montou sua seleção de quem já jogou com ele, surpreendendo ao deixar Ronaldinho de fora e optar por Cristiano Ronaldo, Fenômeno e Neymar no ataque. Marcelo expressou sua opinião de que Neymar é melhor que Ronaldinho, deixando atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi. Neymar chegou ao Barça em 2013, vindo do Santos, e rapidamente se tornou uma das estrelas da equipe. Durante suas 4 temporadas no Barça, formou uma parceria lendária com Messi e Suárez, sendo peça importante do MSN. Juntos eles conquistaram todos os títulos possíveis e deixaram uma marca inesquecível no futebol mundial. Neymar conseguiu virar um ídolo do Barça enquanto vestiu a camisa blaugrana, mas a forma como saiu pro PSG
manchou um pouco essa percepção. Entre 2013 e 2017, Neymar disputou um total de 186 jogos oficiais com a camisa do Barça. Foram 123 jogos de Espanhol, 40 jogos de Champions League, 20 jogos de Copa do Rei, 2 de Supercopa da Espanha e um jogo de Mundial de Clubes. O Ney conseguiu marcar 105 gols pelo clube catalão. A maioria aconteceu no Campeonato Espanhol, com 68 e Champions 21. O brasileiro fez 15 gols na Copa do Rei e também um na Supercopa da Espanha. O seu tento mais importante, claro, foi o que sacramentou o título da Champions League em 2015 na final contra a Juventus. Mas e aí, você acha Lamine Yamal e Neymar jogadores de características idênticas ou parecidas? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo você, sabe aonde, né? No próximo vídeo, valeu!